Parabéns, beijo. Fiquei muito feliz. Vamos lá para a palavra, que eu estou com vontade de pregar, irmão. Pena de quem não veio, feliz de você que está aqui. Então vamos lá, abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. A gente costuma dizer errado 2 Reis, mas na verdade é 2 Reis, porque é o livro dos reis de Israel. Então, se é o livro, não é segunda, mas é 2 Reis. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6. Deixa eu me achar aqui. Versículo de número 24. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24. Você achou aí? Diga glória a Deus. Amém. Eu estou pensando em botar o trio, os 3 tenores da igreja, para cantar domingo. Dá um microfone para cada um. Vai ficar lindo. Cadê o Santinho? Foram lá embaixo cochichar. Eles foram lá embaixo. Caramba, eu estava nervosão, cara. E tu também? Só o Diego que ficou aqui, ó. Caramba, eu estava nervosão, mas deu certo, né? Eu sei dessas conversas que tem depois. Vamos lá, verso 24. Algum tempo depois, ou depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, com todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. A versão NVI diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Verso 25 diz: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu a mulher. Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos ensina nessa noite as escrituras, traz a revelação do teu coração ao nosso coração. Ó Deus, obrigado porque teus filhos não deram uma viagem perdida a esse lugar. Obrigado, eu quero te agradecer pela chuva que está caindo, Senhor. Nós não vamos murmurar por ela. Muito obrigado, é bênção do céu sobre a nossa vida. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor pelos teus filhos conseguirem romper barreiras, obstáculos para estarem aqui, e eu te peço uma bênção muito grande para a vida daqueles que aqui estão reunidos em teu nome, pois a tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente, e o Senhor está aqui no nosso meio, e onde o Senhor está sempre há um milagre, onde o Senhor está sempre há manifestações da tua glória. Então manifesta a tua glória enquanto nós estamos reunidos em teu nome, e faz algo acontecer na nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Vem cá, irmão Marcos, antes de eu pregar, compartilha conosco aqui algo da parte do Senhor. Eu tenho o Marcos como um profeta de Deus. A gente tem uma ideia muito estranha de profeta. A gente acha que é aquele cara com uma cara emburrada, que vive falando em língua o tempo todo, é mal educado, e diz: assim diz o Senhor. Mas eu tenho esse homem como profeta de Deus. Ele tem uma unção profética.
E domingo, assim que eu acabei de pregar, ele subiu aqui e falou: pastor, Deus me mostrou algo enquanto o senhor pregava. Eu nem sei se ele lembra da palavra. Eu acredito que ele lembra. E ele vai compartilhar com você, porque tem a ver com aquilo que eu vou pregar hoje. Amém, querido. E no momento que o pastor estava pregando domingo a palavra, né, Deus falava comigo, né, que estava removendo os inimigos. Tudo aquilo que estava impedindo a igreja de crescer, e estava removendo. E eu creio que Deus estava agindo no nosso meio, sabe, da palavra, da pregação. Deus estava respaldando a palavra dele. Eu creio que Deus vai liberar um crescimento para a igreja. Nós precisamos se posicionar, assim como Baraque teve que se posicionar, precisamos nos posicionar para que esse crescimento possa acontecer. Essa palavra. Glória a Deus. Escuta, domingo eu falei sobre a gente romper, e o Marcos veio com essa palavra dizendo: pastor, esse cerco está se rompendo. E quando existia esse cerco, impedia o crescimento. E quando o cerco se quebra, o crescimento acontece. E eu quero declarar que Deus está fazendo. Acho que tu não ouviu. Deus está fazendo. A gente está orando nesse lugar 19 dias e Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Esse texto que eu acabei de ler diz que houve um cerco também em Israel. Em Samaria, Samaria foi sitiada pelo rei da Síria chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad significa filho do falso Deus. Eu quero dizer que o filho do falso Deus, ele quer cercar a nossa vida, quer cercar a igreja, para querer nos intimidar, mas todo cerco do inimigo contra nós, contra a sua vida, já está sendo quebrado em nome do Senhor Jesus. Só que esse cerco trouxe danos, uma fome tão grande, para você ter noção do que estava acontecendo. Se instalou e espalhou uma fome muito grande em Samaria, a ponto de, olha o que diz o texto: a cabeça de um jumento estava valendo 80 ciclos de prata, e esterco de pombo estava valendo 5 ciclos de prata. Agora pensa comigo, quem vai comprar cocô de pombo por 5 ciclos de prata? Escuta, quem estaciona ali no viaduto ali, é de graça o que o pombo faz no nosso carro ali. O cerco era tão grande que eles estavam comprando cocô de pombo por 5 ciclos de prata. Escuta aí, o auge do negócio é quando uma mãe vira para outra mãe e diz assim: vamos matar os nossos filhos para a gente comer. Pensa, a Cristiane vira para José e fala assim: vamos matar nossos filhos, vamos matar o Miguel, e depois eu mato a Raquel, e a gente come. Só que a Cristiane, muito espertinha, fala assim: mata o Miguel primeiro, a gente come o Miguel, e depois, amanhã a gente come a Raquel. Aí a Josélia fala: tá bom, e mata o Miguel. Come, acabou de comer o Miguel, Josélia fala: amanhã é a vez da Raquel. No outro dia, a Cristiane espertinha esconde Raquel. Aí a Josélia vai lá falar com o rei: ô rei, me acorde aqui. Aí, como é que eu vou te acudir? Ele fala: olha, aconteceu isso, isso e isso. O rei, ele fica tão indignado porque diante daquela situação ele não podia fazer nada. E aqui eu quero te dar a primeira coisa: tem situações na sua vida que você está atravessando, vivenciando, que ninguém pode fazer nada. Só tem uma pessoa que pode fazer. Só Deus pode mudar essa história que você está inserido. Só Deus pode entrar nessa situação e transformar esse caos que está instalado. Escuta, tem situações na nossa vida que, por mais que as pessoas queiram nos ajudar, Deus, parece que Ele vai tirando toda ajuda. Eu já vivi isso. Eu estava vivendo um cerco tão grande, uma luta tão grande, irmão. E eu me vi, em determinado lugar, olhando para o alto, falando assim: Deus, ninguém pode me ajudar. Só que escuta, de repente a voz do Senhor fala comigo: eu não estou permitindo ninguém te ajudar, porque esse cerco que você está é para te levar a uma dependência de mim.
Porque você precisa parar de depender de pessoas, você precisa parar de depender de auxílio de pessoas, você precisa parar, sabe, Deus tirando as nossas bengalas. Eu quero dizer que Deus está tirando as bengalas da igreja, sabe por quê? Para a gente andar no sobrenatural, não pode ser com bengalas emocionais. Olhe para o seu vizinho e diz assim: remova, joga fora toda bengala emocional que você está vivendo, meu irmão. Ai, o pastor não vem aqui orar por mim. Tem gente que faz greve de culto, irmão. Não vem enquanto o pastor não vier aqui na minha casa, não mandar mensagem, bengala emocional. Escuta, não estou me eximindo do meu papel de pastor, não estou me excluindo do papel pastoral, não. Mas tem cercos que a gente passa, tem situações que a gente está inserido, que Deus não deixa ninguém chegar até a gente compreender. Só Deus pode me ajudar, só o Senhor pode me tirar dessa situação, e eu confio em Ti. Pastor, por que Deus faz isso? Deus é um Deus malvadão? Não, Deus é um Deus que está nos ensinando a, sabe o que? A depender só dEle. Escuta, irmão, eu quero que você, como ovelha dessa casa, dependa só de Deus. Pastor, o senhor não vai me ajudar? Claro que eu vou. Mas escuta, se a minha ajuda vier, se a ajuda da pastora vier, se a ajuda do líder de célula vier, você vai glorificar a Deus. Mas se não vier, a sua dependência é só dEle. Eu espero só em Deus, eu aguardo só em Deus, eu confio só em Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Você está aqui comigo hoje à noite ou não? Ou a chuva te molhou e você não pode nem dar glória a Deus. Vamos lá, versículo de número 31. Você acompanhe comigo o texto. Número 1, Deus está tirando toda a bengala emocional da igreja. Chega da gente andar capenga, irmão. Quem anda com bengala anda capenga. Quem anda de bengala anda cocheando. Sabe, quem anda de bengala não tem firmeza nas pernas. Deus está nos dando firmeza. Porque escuta, vai acelerar. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Vai acelerar. Eu estava dirigindo hoje, irmão, e eu estava falando com Deus. Sempre que eu estou no carro sozinho dirigindo, eu vou falando, conversando com Deus. E eu falando com Deus, eu falei: Deus, como é que vai ser esse negócio? O Senhor liberou uma palavra. Acabei de pregar domingo, Marcos deu uma palavra. Olha, o cerco se rompeu, pastor, a igreja vai crescer. Mas como é que vai ser esse crescimento, Deus? Aí eu, nos meus devaneios, eu falei assim: Deus, então o Senhor precisa mandar mais líderes. Deus falou: eu não posso mandar líderes. Eles precisam ser formados por você. Eu falei: Deus, se a igreja vai aumentar, eu preciso de mais pastores na igreja. Manda mais pastores. Deus falou: não, é você quem os forma. Eu falei: Deus, onde estão eles? Ele falou: olha para dentro da igreja. E eu acho que eu estou olhando para alguns aqui. Não são todos, alguns. Alguns aqui serão pastores. Talvez você se acovarde. Talvez você diga: cruz, credo. Sangue de Jesus tem poder, bate na madeira 3 vezes, vira até supersticioso, irmão. Mas escuta, quando Deus escolhe, Ele faz um fogo queimar aqui dentro. Quando Deus escolhe, Ele separa. Quando Deus escolhe, Ele começa a funilar o caminho para a gente. Quando Deus escolhe, não tem como a gente fugir da eleição e da escolha de Deus. Bate no ombro do coleguinha que está aí do lado e diz assim: se Ele te escolheu, meu irmão, não adianta fugir, porque uma hora Ele vai te pegar. Diz para o outro aí, fala assim: se você fugir, Ele vai te pegar. Já viu aquela mãe? A minha mãe fazia isso. Não corre não, se correr é pior. Irmão, Deus deu uma mira para as mães, um negócio terrível. Se correr, cara, deixava, podia passar na esquina, ela pegava aquele chinelo, fazia até curva. Pá! Escuta, Deus é melhor, tá? Se você correr, Ele vai te pegar. Versículo de número 31, olha o que diz. Pastor, por que o senhor está dizendo? Porque eu já tentei correr, não dá não. Verso 31, você está comigo? Vamos.
Estou com vontade. Estou igual o Ayrton Senna, na chuva fica melhor. Verso 31, disse o rei: assim me faça Deus o que lhe aprouver. Se a cabeça de quem? Se a cabeça de quem? Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Escuta, uma ameaça ao profeta, uma ameaça à voz profética. No meio do cerco, no meio do caos, no meio das situações onde Deus está removendo as bengalas da nossa vida, sempre, guarde isso, sempre vão querer tirar de nós a palavra profética. Pastor, como assim? Vou te explicar. Eu já passei cercos na minha vida, e sempre que eu passei pelos cercos, a primeira coisa que queriam me tirar era a profecia dos meus lábios. A primeira coisa que vão querer te tirar é a profecia dos teus lábios. Sabe por quê? Porque a profecia nos teus lábios, ela tem poder, meu irmão. A profecia nos teus lábios pode mudar cenários. A profecia que sai dos teus lábios pode determinar destinos e futuros. E se tem algo que Satanás quer, tirar a profecia dos nossos lábios, e eu quero dizer para você nessa noite de hoje: não permita que a profecia dos teus lábios ela morra ou seja arrancada da tua vida. Mas está no meio da luta, está no meio do cerco, está no meio da prova, está no meio das dificuldades. Abra a tua boca e profetiza, meu irmão. Pastor, mas eu não vejo nada. Escuta, você não precisa ver, você não precisa sentir. Você tem que agir profeticamente, abrir a sua boca e declarar: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu fiz isso hoje no carro. Falei: Deus, não sei como vai ser, mas assim diz o Senhor. Desse jeito. Sabe por quê, querido? O rei queria matar Eliseu. Verso 32. Ah, que bálsamo. Você está comigo ou não? Amém. Então abre a Bíblia e escancara o coração. Porque tem gente que está na igreja, mas a cabeça está lá longe, irmão. Verso 32 diz assim: estava, porém, Eliseu. Como? Sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. E enviou-lhe o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes, como o filho do homicida mandou-me tirar-me a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhes a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o... Escuta, irmão, terceiro lugar dessa mensagem: o cerco pode vir. A gente não vai continuar com muletas emocionais. Deus está removendo as muletas. Número 2, a gente não vai perder a voz da profecia nos nossos lábios. Número 3, eu não vou sair da minha posição. Porque quando você não sai da tua posição, você vive debaixo de revelação. Ah, eu vou repetir essa que tu não anotou, irmão. Quando você não sai da tua posição, você não perde a revelação de Deus. Tem gente que por sair da posição perdeu a revelação, e quando a gente perde a revelação, a gente fica entrando em porta que não é para entrar, a gente entra em relacionamento que não é para entrar, a gente faz coisas que não é para fazer, a gente faz acordos que não é para fazer, a gente segura na mão de pessoas que não é para segurar, a gente assina papel que não é para assinar, a gente faz coisas que não é para fazer. Sabe por quê? Porque saiu da posição. Agora, posicionado, irmão, Deus sempre vai nos dar revelação. Eliseu estava sentado e ele diz: olha, o homicida mandou um mensageiro.
E esse mensageiro vem para arrancar a minha cabeça. Escuta, ele não estava desesperado. Sabe por quê? Quem anda debaixo de revelação não se desespera. Pastor, então eu vou procurar um culto das 3 da tarde daquela irmã do coque, porque lá tem revelação. Não, escuta, culto da revelação não, irmão. Você precisa ir para a revelação da palavra de Deus. Você precisa ir para a revelação daquilo que Deus pensa ao seu respeito. Você precisa dobrar o teu joelho, sabe, falar: Deus, eu quero te ouvir. Deus vai falar com você, meu irmão. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Vamos continuar o texto aí. Versículo 1 do capítulo 7. Acompanhe comigo, por favor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Eliseu diz o quê? Escuta, estava vindo alguém para arrancar a cabeça dele, mas ele não perdeu a palavra profética. Pode vir gente para querer te fazer mal, mas se você está posicionado, você não perde a palavra profética. Pode ter gente querendo te, sabe, fazer trairagem com você, maldade contigo. Escuta, você está posicionado, você tem revelação, você não perde a palavra profética. Eu fico doido quando alguns crentes passam por algumas pressões, xingam palavrão, irmão. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ah, pastor, escapuliu. Não, escapuliu não, está dentro de você. Quem passa pelos apertos, mas está cheio de Deus, ele abre a boca aí, libera a palavra. O que está dentro de você? Deixa eu perguntar, o que está dentro de você? Esses dias de oração, Deus estava fazendo um transplante, uma troca. Ele está tirando essa sujeirada de dentro da gente. Ele está colocando o Espírito dele dentro de nós. Ele quer arrancar esse monte de lixo dentro da gente. E está colocando da presença do Espírito dele dentro de nós. Deixa Deus arrancar o lixo de você, irmão. Deixa Deus arrancar a sujeira de você. Deixa Deus arrancar esse negócio fedorento de dentro da sua vida. Esse pecado que é fétido, horrível de dentro de você. E deixa Ele colocar mais do Espírito dele na sua vida, para que você venha exalar Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Você está entendendo? Verso 1, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo. Na versão NVI diz assim: Eliseu respondeu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Escuta, a profecia do rei era: amanhã por essas horas, a cabeça do Eliseu vai estar arrancada. Mas a palavra do profeta era: amanhã por essas horas é tempo de restituição. Em quem você confia? Na palavra profética ou na mentira do diabo? Em quem você confia? Na palavra de Deus que habita dentro de você ou no falso Deus? Em quem você confia? Eu fico doido de alergia quando tem uns crentes que dizem assim: pastor, a pessoa estava endemoniada e o diabo que estava na pessoa falou que vai destruir a minha família, pastor. Meu Deus, eu tenho que orar. O pastor está pregando todo domingo falando que tu tem que orar e tu nem liga. Aí o feliz do capeta, cheio de mentira, fala: eu vou te matar, eu vou te destruir. Ai meu Deus, eu tenho que orar mesmo, eu tenho que me posicionar. E o pastor está aqui todo domingo, toda terça-feira falando: ó, se posiciona, irmão. Nem liga para a palavra do pastor. Sabe o que isso significa? Você dá mais crédito à voz do inimigo do que da profecia que sai do altar. Eu não vou falar só o pastor, não. Todo mundo que sobe aqui, o pastor, a pastora. Escuta, todo dia de manhã, é cada palavra abençoada que a gente está recebendo aqui. 10 minutos de palavra, mas que palavra abençoada tem alimentado a minha vida. Escuta, Deus está falando, mas a gente não se posiciona. Mas o inferno fala um negócio mentiroso, aí a pessoa quer se posicionar. Quem você acredita? Que palavra que tem mais peso para você, irmão?
Olha o que diz o texto, vamos lá. Versículo de número 2. Esse verso 2 parece até algumas pessoas aqui da igreja. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Tem gente assim ou não tem? Tem, né? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Escuta, o camarada que era um oficial, em cujo braço o rei se apoiava, ele disse assim: olha, desculpa aí, homem de Deus, mas ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso ia acontecer? Sabe qual era a palavra dele? Dúvida. Sabe qual é o oposto a uma fé genuína que vai trazer os céus à terra? Sabe qual é o oposto às nossas orações que estão sendo feitas todos os dias, 6 horas da manhã aqui? É a dúvida, é a incerteza, é a gente colocar uma interrogação: será que vai acontecer? Será que pode isso acontecer? Escuta, meu irmão, remova toda a dúvida, sabe, do teu coração. Eu recebi uma palavra domingo. O Marcos falou: pastor, olha, o cerco foi quebrado, vai vir um tempo de crescimento. Eu recebi aquela palavra. Agora, como vai ser o crescimento? Eu não sei. Eu estava perguntando a Deus hoje, dentro do carro, dirigindo: Deus, como é que vai ser? Ele falou: tem que ter mais líderes. Eu falei: então manda os líderes. Ele falou: não, você que gera. Eu falei: tem que ter mais pastor. Você vai ter mais ovelha, precisa de mais pastor para cuidar das ovelhas, porque eu não consigo sozinho cuidar dessas ovelhas. Manda pastor, Deus. Ele falou: não, é você que tem que gerar esses pastores. Eu falei: onde é que está? Ele falou: olha para a igreja. E escuta, não é o bonitinho, o pastor não é o engomadinho, o pastor é igual o Júnior. Ninguém acreditava no Júnior. A rapaziada olhava e falava: pode vir alguma coisa boa desse camarada aí? Mas alguém olhou para mim diferente. Olhavam para aquele gente e diziam: essa menininha aí, você sabe cantar? Canta igual um passarinho, faz mais nada, só canta igual um passarinho, magrelinha, tadinha. Será que isso pode vir alguma coisa boa aí? Escuta, teve um homem de Deus que olhou para a gente diferente. Teve um homem de Deus que olhou para a gente diferente. No meio do culto, falou assim: gente, a partir de semana que vem, quarta-feira começa, o Júnior vai liderar uma célula, Cristiane vai liderar outra. A Cristiane: amor, tu sabia? Eu falei: não. Meu pai fez isso comigo. Eu ainda te aviso antes, irmão. Ele nem avisava nada. Sabe por quê? Porque ele olhou para mim, ele não viu o filho dele, ele viu alguém que Deus queria usar. E eu quero dizer que eu estou olhando para você, não é pelas tuas atribuições, não é pelo teu perfil, não é pelo que você sabe falar, não é porque você tem talento disso, daquilo, não, é pela unção de Deus que está sobre a sua vida. Agora, se tu não acredita, Deus fica tranquilo, de boa, e fala: Júnior, essa pessoa não quer não, olha para outro, porque tem outro que quer. Você está entendendo aí, sim ou não? Olha para o seu vizinho e diz assim: se tu não quiser, Deus levanta outro. Não, fala para o outro aí, para ele ficar ligado aí na parada. Fala assim: se tu não quiser, Deus não vai ficar triste. Diz assim: e o pastor Júnior também não. Fala: Deus vai levantar outro. Fala no ouvido dele para ele não se ofender. Fala assim: Deus vai levantar outro, hein? Vamos lá. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha para mim aqui. Pensa, você está na igreja que a gente vai receber? Pensa você olhar para o altar. O altar não vai ser desse tamanho aqui não. Grande. É muito grande. Aí você olha do altar, você vê, caramba, um monte de músico, um monte de gente para cantar. Aí você passa na portaria, você vê os diáconos arrumados. Aí você vê a igreja, cara, a igreja está maravilhosa.
Escuta, aí você só vai ver e não vai comer. Você só vai falar assim: caramba, lá atrás eu ouvi, mas eu não acreditei. Pensa que chato para você. Caramba, eu poderia estar fazendo parte disso aí. Eu poderia estar lá naquele altar. Eu poderia ser um dos líderes. Eu poderia ser um dos pastores da igreja. Caramba, eu podia estar comendo dessa fatia gostosa da realização. Mas eu só posso ver. Sabe por quê? Descrente, incrédulo, aquele que põe dúvida, ele vai ver, mas ele não vai comer. E eu entendo que a minha palavra é uma palavra profética. Eu quero retirar aquilo que eu falei tem poucos minutos aqui. Que esse camarada aqui, o oficial, parece com algum de vocês. Eu quero retirar essa palavra. Quero declarar que aqui não tem oficiais igual a esse. Aqui tem gente que vai ver, comer, se alegrar, celebrar e dizer: eu acreditei na palavra, eu acreditei na profecia, eu sonhei junto com o pastor, eu orei por isso, eu chorei no altar 6 horas da manhã por isso, eu esperei por esse avivamento e hoje eu faço parte dele. Eu creio que você vai fazer parte desse avivamento. Versículo de número 3. Quem vai fazer parte, pastor? Então vamos lá. Verso 3. Havia 4 Jesus, 4 leprosos. Vou explicar a lepra. A lepra, ela tirava as pessoas do convívio em sociedade. A lepra deixava as pessoas à margem, marginalizados. A lepra não permitia que as pessoas vivessem juntos, em comunidade. Haviam 4 leprosos, os caras que estavam à margem, junto à porta da cidade. E olha o que eles vão falar. Os caras tinham fé. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, a gente morre de fome. Mas se a gente ficar aqui, a gente também morre de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, a gente morre de qualquer jeito mesmo. Então vamos embora. Pensa, 4 camaradas doidinhos da cabeça, irmão. 4 camaradas resolvidos. Leproso, mas resolvido. Ele diz assim: ó, se a gente ficar, morre. Se a gente entrar na cidade, morre. Então vamos tentar a sorte, vamos lá no arraial deles. Se eles pouparem a nossa vida, lucro. Se eles matarem a gente vai morrer de qualquer jeito. E olha o que diz, versículo de número 5. Você está comigo? Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de grande exército, com cavalos, carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Versículo 8, olha o que diz: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram nas tendas. E o que fizeram? Ai, irmão, pensa a festa dos 4 leprosos. Entraram numa tenda, irmão, tinha comida fresca. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa nova, saíram e esconderam. Depois entraram em outra tenda, pegaram mais coisas, o que quiseram, esconderam também. Aí versículo 9. Agora, antes de ler o verso 9, olha para mim. Se você fosse um dos leprosos, o que você ia fazer?
mesma coisa, não. O Ângelo é bonzinho. Escuta, os caras eram rejeitados. Eles poderiam muito bem, rejeitar a gente? Vamos ficar só nós 4 aqui, ó. Tem comida pra gente à vontade, roupa, dinheiro. Vamos falar nada pra ninguém, deixa eles lá na fome. Escuta, pastor, quem vai participar desse momento de avivamento? Quem vai participar? Quem tem coração generoso, quem tem coração rancoroso, quem tem coração cheio de mágoa, cheio de ódio, vai comer dessa mesa não. Já viu aquele crente de coração rancoroso? Você me fez? Tu vai ver, tá? Tu vai ver, garotinha. Tu vai ver, irmã Marinês. Não deixou participar do negócio das crianças aqui? Tu vai ver, irmão Cal. Já viu esses irmãos assim? Rancoroso. Rancoroso não vai participar disso não, irmão. Você acredita que tem crente que passa... A gente não tem nem corredor. Esbarra no irmão, mas não consegue dar um boa noite, que é a educação. Escuta, não vai comer dessa mesa não. Crente que guarda mágoa. Aqui, 1814, tu fez isso para mim, pastor. Eu tenho áudio aqui. Eu tenho um print aqui. Vai com áudio e com print pro inferno. Sabe por quê? Guardou mágoa, guardou rancor, ressentimento. Gente adoecida não vai sentar nessa mesa para comer. Quem vai sentar, pastor? Os rejeitados, os desprezados, quem ninguém dá nada por eles, as coisas loucas, as coisas que não são, as coisas fracas, as coisas que ninguém valoriza. É esses que Deus vai exaltar. Eu glorifico a Deus que eu faço parte desses. Se você também faz parte desses, que não guarda rancor, mas o teu coração só tem uma coisa, só tem Jesus. Só tem o amor de Jesus aí no teu coração. E se para o mundo você é fraco, se para as pessoas você é insuficiente, se para as pessoas você é incapaz, escuta, é contigo que Deus quer contar nesse avivamento. Eu queria encerrar lendo o texto. Verso 9 diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, nós vamos ser castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Escuta, os 4 caras eram rejeitados, mas eles não guardaram a rejeição deles, mas eles foram nobres. Eu quero encerrar minha mensagem dizendo para você que está vindo um avivamento sobre a igreja. A gente vai experimentar de coisas que nós nunca experimentamos como igreja. Você vai começar, se você continuar chegando atrasado no culto, você vai ficar em pé. Você vai começar a chegar mais cedo, porque se você não chegar mais cedo, enquanto a gente estiver aqui, você vai ter que ficar em pé, irmão. Eu não estou jogando conversa fora. Jesus vai fazer algo que vai nos surpreender, que vai me surpreender. Sabe, a gente não vai ter as figurinhas marcadas. Não, é sempre esse irmão, é esse, é aquele. Escuta, Deus vai nos surpreender. Deus vai pegar gente que a gente talvez olhe para esse irmão aí. É esse irmão aí que vai tocar. É esse irmão aí que vai pregar. É esse irmão aí que é o líder de célula. É esse irmão aí que vai ser o diácono da igreja. Escuta, Deus vai pegar essa galerinha que ninguém dá nada por ele, os 4 leprosos, mas que tem um coração generoso, que tem um coração sem mágoa e rancor e que tem nobreza no coração. Eles dizem: olha, não é certo, porque hoje é dia de boas notícias, e dia de boas notícias a gente não pode guardar só para a gente precisa anunciar essa boa notícia para as outras pessoas. Eu quero declarar que os generosos,
aqueles que não guardam rancor e aqueles que são nobres, Deus vai levantar você. Deus vai tirar você de lá de trás. Ninguém estava te enxergando, irmão. Escuta, igual ninguém me enxergava, mas Deus vai pegar você lá no meio dos envelopes. Achei, Tainá, vou usar. Deus vai lá no meio dos envelopes. Opa, vamos ver aqui quem é. Patrícia. Pronto, vou usar. Você está entendendo, irmão? Deus vai lá no meio das cartas, lá dos envelopes dele. Vamos ver quem eu vou usar. Mário. Vou usar o Mário. Escuta, irmão, Deus vai pegar aquela galera que o pessoal diz assim: esse aí. Porque a gente olha muito, sabe, para as feições, para o perfil, aquele irmão que todo mundo olha, uau, esse irmão aí, uma benção. Escuta, o avivamento que Deus vai trazer não é um avivamento exterior. O avivamento que Deus vai trazer não é um avivamento que as pessoas olham e dizem, uau. Não, o avivamento que Deus vai trazer é para confundir pessoas. Deus vai pegar aquele que não é para confundir quem é. Deus vai pegar o louco para confundir o sábio. Deus vai pegar aquele que... Esse irmãozinho não sabe nada. Aí quando o irmãozinho abre a boca, sai dele um rio de água viva. Aí a gente vai ver, sabe o que? Isso não é outra coisa, é Deus. Porque não tem nada a ver com a performance do irmão, não tem nada a ver, esse irmão é muito inteligente. Não. Escuta, Deus vai pegar os simples. Eu quero dizer que o avivamento será dos simples. O avivamento será dos pequenos. O avivamento não é dos grandes. O avivamento não é dos notórios. Não. O avivamento é daqueles que estão escondidos. Igual Davi. O Davi estava lá atrás das malhadas das ovelhas. Deus falou, não é esse. Você olha para o exterior, Samuel. Eu olho para dentro do coração. Rejeitei. Mas também não é esse, Samuel. Acabou os teus filhos, Jessé. Não, tem um menorzinho. Tem um pequenininho. Manda entrar ele. A gente só faz o sacrifício quando entrar. Quando Davi entra, Deus fala, Samuel, levante uns, porque eu escolhi. Escuta, nenhum pai lembrava dele, mas Deus viu. Eu quero dizer que Deus está te vendo, irmão. Assim como Deus me viu, Deus vai te ver também. Assim como Deus me enxergou anos atrás, lá atrás, quando ninguém dava bola para mim. Escuta, eu estava estudando hoje à tarde, eu me lembrei do nome de um cara que se achava Marcusson, Cristiane. Tu lembra, né, Vívia? Ninguém fedorento, irmão. Cara, que cara fedorento, irmão. Cara ruim, mano. Cara queria o meu mal, sabe? Queria o meu mal, eu era inocente. Eu estava lendo o texto, irmão. Sabe, me veio a memória que eu cheguei com o coração puro. Eu só queria tocar, eu só queria cooperar. Eu falei, vamos fazer um congresso de jovens. Olha, eu ajudo. Ele falou, então pode fazer aí as coisas. Eu fiz a camiseta. Eu rodei na Xerox e eu fiz cola com farinha de trigo. E fui de madrugada colar nos postes, congresso de jovens. Sem vergonha, quando acabou o congresso, falou, gente, nós fizemos um grande congresso. Aí a Santinha ali falou assim, amor, ele não fez nada. Foi tu que fez. Eu falei, amor, a gente fez para Deus. Ela, então tá certo. E ficou nós dois lá quietinho. E ele recebeu todo o louro, toda a glória. Eu falei, cara, eu só quero tocar. Eu só quero adorar Jesus. E aí a gente pegava o violão, Cristiane começava a cantar. E a gente cantava todo domingo a mesma música. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Aí tinha um irmãozinho que era bem surdinho, virou para a Cristiane e falou assim, tu come carne seca? A Cristiane falou, por quê? Tua voz é forte. Eu falei, nunca ouvi isso, Cristiane. Comer carne seca e ter a voz forte. Escuta, a gente só queria adorar, irmão. E aí começou na igreja, eles são os levitas, eles são os levitas. E a gente não falava nada, a gente só queria adorar a Deus. O Marcusson pegou um texto da Bíblia que fala que o levita pisou na bola. Falou, olha aí como é que é a vida dos levitas. E o Bocó aqui inocente, irmão. Nem sabia que ele estava jogando indireto para falar mal de mim. Eu, tranquilo. Aí alguém se levantou, não, está errado isso aí. Esse levita aí pode ter vacilado, mas os daqui não.
E eu inocente, eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe o que é você estar no meio de um tiroteio? Nego, pá, 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 atirando em você. Hã? Era eu e Cristiano, irmão. Inocente. Escuta, Deus olhou lá para a nossa inocência. Deus olhou para os 2 leprosinhos. Tinha um coração sincero, tinha um coração puro, tinha um coração voltado. Só a gente precisa dar boa notícia. A gente precisa falar dessa boa notícia. Escuta, quando a gente saiu de lá, tinha um monte de jovens adorando a Deus. E jovem até hoje aqui não é mais jovem, graças a Deus, né? Né, irmã Josélia? Cadê Noemi? Noemi? Vívia? Noemi era criança, nem jovem era. É verdade. A Josélia que era. Já era bem jovem já. Para ver que bichinha é velha mesmo. Escuta, irmão. Deus olhou lá atrás. Ele viu o meu coração. Ele viu o coração da Cristiane. Deus está olhando de novo agora. Ele não está olhando performance. Ele está olhando o coração. Será que se ele olhar para o teu coração, ele vai ver generosidade, nobreza e pureza? Ainda que a gente tenha falhas. A lepra significa tem falha, mas tem generosidade, tem nobreza e tem pureza. Falha a gente vai cometer porque nós somos seres humanos, mas a gente tem nobreza. Não, hoje é dia de boa notícia. E dia de boa notícia a gente não guarda só para nós. Vamos sair, vamos anunciar que hoje é dia de boas novas. Eu quero dizer para você, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boa notícia. E quem é puro, quem é generoso, quem é nobre, vai sair daqui e vai anunciar. Deus está fazendo. Fique de pé em nome de Jesus.